O homem só pede a mulher em casamento quando ele tem certeza que aquela namorada dele, que vai virar noiva, vai virar esposa depois do pedido de casamento, se ela aceitar, que ela é sagrada pra ele. Existe um certo senso comum nos homens hoje em dia, no mundo moderno, de que abordar uma mulher, você tá correndo um certo risco. Uma coisa que os homens vão lidar muito mal no namoro é essa mulher começar a ter uma postura de esposa. São esses caras que fazem as piores perversões possíveis, porque eles não respeitam nada nem ninguém, porque eles não se sentem respeitados. Então ele faz fora o que ele sente dentro. Vínculo afetivo fraterno, como amiga ou como irmã de uma pessoa que não é necessariamente sua irmã de sangue, ele vai ter que ser um vínculo afetivo menos intenso do que a sua esposa tem com aquela mulher. Minha esposa é minha melhor amiga, o meu marido é meu melhor amigo, eu posso ser amigo de outras pessoas no nível máximo que eu sou com meu cônjuge pra menos, e também no nível máximo que meu cônjuge é amigo dessa pessoa. Em linhas gerais, o que o homem não gosta de ouvir? Ele não gosta de ouvir cobrança, ele não gosta de ouvir comando, ele não gosta de ouvir crítica, tá? Principalmente vindo de uma fonte feminina, quando ele começa a receber esses estímulos de comando, de crítica, de direcionamento, como se fosse uma força, né, social, pra forçar ele a fazer alguma coisa que ele não quer, isso ganha uma característica de percepção pro homem muito masculina. Tá. Então, basicamente, o que o homem não quer ouvir é outro homem. Faça isso, né? É outro homem falando, tá? Então, porque daí o que acontece é que ele entra num embate, aquele relacionamento conjugal perde a função, mas é um equívoco de percepção e de postura dela dentro do relacionamento, porque ela tá achando que, ele tá falando do negócio dele, ou do trabalho dele, ou que seja de uma coisa que eu não entendo. Não como que eu vou falar sobre esse assunto? Você não precisa falar do assunto, você tem que falar sobre as pessoas. Porque o que a mulher tem de grande diferencial, de sensibilidade, é a leitura das pessoas que estão ao redor do seu marido, ou do seu namorado, ou do seu noivo, da pessoa com que você tá se relacionando. Então, quando você fala da dinâmica de relacionamentos, que é um assunto de alto interesse para as mulheres. Radar feminino, né? De más intenções, de boas intenções, de quem tem valores, de quem não tem valores, de quem não tem caráter, de quem tem caráter. Quando ela foca nesse ponto principal, ela abre um panorama de visão que às vezes ele não estava prestando atenção, porque ele tá prestando atenção no detalhe técnico. Ele não quer opinião técnica. Mesmo que o homem ele tenha uma natureza de resolução de problema, tem um limite. Então, assim, quando ele percebe que ele resolve o problema e ela fabrica outro, essa fabricação artificial de problemas é o problema em si. Então ele fala assim, eu vou parar de interagir com essa mulher porque ela fabrica problema do nada. Ela tira problema de onde não existe. Como o homem maduro e o homem imaturo recebe essa voz feminina na problemática que ele tá trazendo? Então vamos lá. A gente tem que colocar mais uma variável, né? Que é a mulher imatura e a mulher madura. Então, quando você tá falando de um casal imaturo, onde você tem o homem imaturo e a mulher imatura, a gente vai ter o homem, por algum motivo, talvez saturação, buscou a esposa pra confidenciar algo ou pra buscar um conselho. Confiança mesmo. Por confiança, só que eles são imaturos, tá? Então, ambos são egoístas. Imaturidade é egoísmo. Quando ele falou do problema pra ela, ele contou muito parcialmente, de certa maneira armado, o problema pra ela. Ela viu uma pequena brecha de abertura do marido, ela já tenta pegar essa brecha pra tentar manipular ele pra um assunto que interessa pra ela. Que o assunto que ele tá falando não tem interesse. Então ela tenta mudar e transicionar o assunto pra um assunto do interesse dela. Ao casal que tem maturidade, onde já tem aderência, por exemplo, ao princípio da verdade. Pode ser tanto do marido como da esposa. No caso que você citou, foi a esposa, tá conectada com Deus e tá falando, fez uma advertência. Isso que você está fazendo, você está corrompendo o seu caráter. Se você continuar e você persistir nisso, isso é uma via que não tem volta. Se ele dá um chilique, é uma prova de que você tá certa. Tá? Isso. Então você não precisa entrar no chilique. Você pode dormir tranquila, deixar ele chilicado. Deixa ele chilicado porque significa... bateu a consciência nele. Porque bateu num nervo de sensibilidade onde ele não tem como contra-argumentar e por isso que ele fez o chilique e infantilizou. Chilique é infantilização. Então, o que você tem que fazer como esposa, nesse caso, simplesmente ficar em paz, não se perturbar e deixar ele com aquela verdade, deixar ele digerir aquilo. Muitas mulheres reclamam que os parceiros ou pretendentes se comunicam pouco. A gente sabe que você já falou, né, de looping de bom dia, bom dia, bom dia, né? Especialmente por WhatsApp. Tem diferença da mulher pro homem nesse sentido? Se o cara tá falando pouco, é porque ele não tá nem aí pra ela? A gente precisa distinguir o que é relacionamento digital do que é relacionamento real, no mundo real. Um casal que já existe ou dois solteiros que estão começando a interagir por uma rede social. Numa sociedade moderna, eu acho que existe muito receio de ambas as partes, né? Principalmente como a sociedade está estruturada
interpretada hoje, principalmente quem tá longe das virtudes, quem tá longe de Deus, existe muito receio da parte dos homens em interagir pessoalmente com as mulheres, porque tem, eu acho que, medo dos homens muito de ser mal interpretado, ou de receber rejeição, ou de não saber o que falar. É muito mais fácil ele fazer uma abordagem digital e esperar uma resposta dela pra ver se ele continua, do que ele fazer uma abordagem no mundo real. E também, hoje, o mundo tá com tanto milindre que até pra você falar oi pra uma pessoa, você tem que tomar cuidado, né? Então, é exatamente isso que eu quero dizer. Então, existe um certo senso comum nos homens, hoje em dia, no mundo moderno, de que abordar uma mulher, você tá correndo um certo risco. Seja jurídico, seja social, seja... Concordo. Então, muitos homens estão muito cautelosos, principalmente se um homem normal, né? Um homem que não tem nenhum tipo de projeção, não tem nenhum tipo de domínio social, vamos dizer assim. Esse homem, ele vai ter mais cautela do que a gente falasse 10, 15, 20, 30, 50, 70 anos atrás, onde a abordagem, ela não tinha grandes riscos para a reputação do homem, assim. E no momento que você desconstrói a reputação de um homem, ele desconstruiu tudo que ele construiu até hoje. Isso é um grande erro, a mulher chamar atenção, por exemplo, com formas corporais. Ela tem que chamar atenção por atitudes e não por formas corporais. Daí, quando ela tá sorrindo, ou ela tá de bom humor, ou ela tá se movimentando de maneira elegante dentro do ambiente, que é uma maneira harmônica, ou ela tá tratando com delicadeza as pessoas ao redor, aquilo vai despertar homens que têm essa capacidade de detectar essas virtudes mais sofisticadas femininas. Quando a gente entende que isso é o que atrai os homens, tudo que é o oposto disso é o que o homem não quer na vida dele, o que ele não quer ouvir também. Quando você pergunta pros homens, você prefere entre respeito e afeto? Você prefere ter respeito e não ter afeto, ou ter afeto e não ter respeito? É quase universal, os homens masculinos falam, eu quero ter respeito e eu aceito não ter afeto. Se você fizer essa mesma pergunta pras mulheres, elas vão responder o oposto. Elas vão tender a responder, as mulheres femininas, tá? Eu prefiro ser cuidada, ser amada, ter afeto, mesmo que eu não tenha respeito. Que não significa que o respeito não é valorizado pelas mulheres e que não significa que o afeto não é valorizado pelos homens. Mas numa ordem de hierarquia, de comparação direta, a prioridade fica muito, muito nítida. Uma das grandes corrupções masculinas é o cara bonzinho, é o cara simpático. Porque esse cara é fraco. Tá? Esse cara fraco, ele vai ser sorrateiro. São esses caras que fazem as piores perversões possíveis, porque eles não respeitam nada nem ninguém, porque eles não se sentem respeitados. Então ele faz fora o que ele sente dentro, tá? São esses homens que violentam o feminino, são esses homens que abusam da inocência de crianças, são esses homens que são predatórios, que se tornam os grandes assassinos e psicopatas, porque são homens fracos e sorrateiros. Só que quando você olha a fachada de personalidade social dele, você fala assim, nossa, esse homem é um amor, é um doce, é uma flor. Só que é exatamente esse tipo de homem que são os mais perigosos, porque um homem que passa uma fachada de ser bonzinho, de ser amoroso, de ser dócil, ele tá escondendo alguma coisa muito sombria por dentro. O homem masculino, ele não busca validação feminina. Não importa. O homem de verdade, patriarca, ele não precisa de validação de nada nem de ninguém, só de Deus. Se você consegue ensinar seu filho e sua filha os primeiros passos, o beabá, o básico, significa que você tá dominando o básico, tá? Então, assim, se você tem filhos, você já tá ensinando pro seu filho como se tornar um grande homem, ou sua filha se tornar uma grande mulher. E errado, significa que você tá muito sólido nas bases do patriarcado e do matriarcado. Isso é muito bom. As pessoas acham que assim, eu vou casar e minha vida vai ser maravilhosa. Não, sua vida vai ficar muito mais complicada. Vai ter BO, vai ter treta, tem que aprender a tretar, tem que aprender a negociar, tem que aprender a se sacrificar. Silenciar. Tem coisas que vale a pena discutir, tem coisas que não vale a pena discutir. A socialização adolescente é o ápice da vida do adolescente. É tipo a prioridade número 1. Eles largam pai, eles largam mãe, eles largam o que for. O adulto, ele socializa também. Ele tem esse lado juvenil, que é o lado da descontração e tudo mais. Só que isso não é o clímax da vida do adulto. Quando você tá com amigos que têm valores iguais aos seus, você relaxa, você vai ter um momento de descontração e de compartilhar, vai. Só que o clímax da sua vida é sua família. É servir a Deus e logo abaixo, servir a sua família. Então, dentro do processo de hierarquia, o que a gente tem na adolescência, o adolescente descobriu a socialização e pertencimento social. O adulto, ele descobre o serviço à família e o serviço a Deus. Então abre-se um novo paradigma de um serviço muito mais pleno, muito mais profundo e muito mais sacrificante. Eu falo, é muito difícil você substituir a experiência de ser pai e de ser mãe. É muito difícil. A não ser que você, obviamente, se disponibilize para adotar. Adotar não significa que você vai adotar uma outra criança para criar desde bebê, mas você vai adotar outros seres humanos na jornada de amadurecimento deles. Por exemplo, um professor, uma pessoa que é professor, adota temporariamente, toda vez que o aluno está ali disponível para ele
ele tá dedicado, ele tá adotando aqueles seres humanos. Responsabilidade. Uma responsabilidade absurda. Por isso que tem tanto ataque ideopolítico no professorado, cooptando professores a virar um movimento político, não algo educacional. Porque você tá controlando a mente daquelas crianças, de certa maneira. Então você tem ali uma adoção do professor dos alunos, adotando os alunos. Quando o conselho feminino é bem feito, o homem pode dar um chilique ou não, ele pode só se afastar e falar assim, um homem maduro, ele pode chegar e falar assim, vou refletir, preciso refletir, preciso digerir isso que você me falou, beleza. Isso. Você quer receber as palmas do mérito da situação ou você quer que as coisas aconteçam do seu jeito? Porque a matriarca, ela não recebe as palmas, ela não recebe a glória, mas acontece exatamente o que ela tinha previsto. E aí ela fica em paz, porque ela disse de certa maneira que certa coisa ia acontecer, e aquilo acontece e ela continua com a bênção do anonimato. Porque se ela começar a receber as palmas e a glória, ela tá ganhando liderança. A liderança é um fardo, principalmente pra mulher. Ela começa a ficar mais estressada, sobrecarregada, ela começa a puxar a responsabilidade da decisão pra ela. Significa, então, que quando a mulher dá o conselho, ela dá o conselho de maneira desapegada e ora pra que o homem aproprie-se daquele conselho. No cortejo e na paquera, o que eles detestam ouvir? Sem dúvida. No cortejo é a irreciprocidade afetiva. Qualquer coisa que seja a mais do que ele investiu pra conquistar é indesejada. Por exemplo, Lucas. Por exemplo, ele mandou um oi, ele curtiu uma foto, ela chama ele no direct e manda uma mensagem grande. Textão zero. Textão zero. Não, que legal, vi que você curtiu minha foto, tô te seguindo aqui, se você quiser marcar alguma coisa. Erro gravíssimo. Queimou a largada. Queimou totalmente a largada. Tipo, a probabilidade dele responder é quase zero, a não ser que ele seja um homem feminino. Ou que ele tá caçando. Que tá com a polaridade oposta. Ele tá vendo ela como uma caça sexual extremamente fácil. Ela é atraente pra isso. A beleza física dela atrai ele. Ou ele é um cara feminino sensível que quer ser acolhido. Tá? Então essas são as duas possibilidades de ele responder uma iniciativa feminina. Na fase do namoro. Que os homens não gostam de ouvir. Eu acho que assim, no namoro, as regras do jogo mudam um pouco. E uma das coisas que precisam ser investigadas é a capacidade de cooperar e de parceria, tá? Então, uma coisa que os homens vão lidar muito mal no namoro é essa mulher começar a ter uma postura de esposa, tá? Então, qualquer tipo de postura, ou de palavra, ou de comunicação que tem uma tonalidade de esposa no namoro vai soar muito mal. Por exemplo, eu acho que você tem que pagar tudo pra mim. Isso no namoro vai soar muito mal. É uma função da mulher ser gestora de recursos. A gente sabe que uma habilidade que a matriarca tem a virtude da gestão de recursos com fim pro belo é gestão de recurso. Isso significa que ela precisa fazer uma análise, uma avaliação qualitativa do que está sendo gasto aquele recurso. Se eu tô gastando dinheiro, porque eu comprei um terreno, é uma coisa, pra construir a casa da nossa família. Isso aqui vai voltar multiplicado por 1000. Vai depreciar. Exatamente, porque é um investimento imobiliário, isso aqui vai ficar com o patrimônio da família, isso aqui não é um gasto, isso aqui é um investimento que vai voltar 10, 20 vezes mais. Mas se o terreno não vem e troca de carro toda hora, que acontece também, ela pode gasta em balada com um churrasco, com um amigo, com bebida, com drogas. Essas coisas são muito efêmeras e momentâneas. A mulher, ela precisa colocar um freio dentro do casal, onde ela respeita o dinheiro dela, ela precisa respeitar o dinheiro do namorado mais do que o dela. O homem só pede a mulher em casamento quando ele tem certeza que aquela namorada dele, que vai virar noiva, vai virar esposa depois do pedido de casamento, se ela aceitar, que ela é sagrada pra ele. Como eu sei que ela tá fazendo essa amarração dos detalhes todos que estão acontecendo no contexto por trás, eu dou velocidade absurda pras frentes, tanto de trabalho como familiar, como tudo. Isso é uma cooperação muito poderosa, onde ela confia que eu vou ser esse líder que vai abrir campo pra nossa família, pra nossas empresas. Protegendo todo mundo. E ela vai arrumando a bagunça que vai ficando, não porque eu quero deixar bagunça, mas é porque você ganhar uma guerra... Quando o furacão passa, fica um monte de coisa fora do lugar que tem que colocar no lugar. Esse negócio de não é a hora de falar sobre isso, as mulheres normalmente não lidam muito bem. O homem, quando ele não está na caixa daquela performance, ele não performa. Bacana. Ele não performa. Então não é uma questão assim, a gente não tem a capacidade feminina de performar subótimo, mas entregar algum resultado. Então no casamento o que não pode falar é, por exemplo, fofoca. Não pode fofoca porque fofoca não tem uma finalidade. Sim. Fofoca é falar sem finalidade, é sem fim. Sim.
tá? Então, quando você vai acessar o seu marido, você tem que pensar assim, eu quero uma resolução pra esse problema que eu vou compartilhar com ele? Quero. Ótimo, fala com o seu marido, desabafa, porque ele vai te dar 3 opções pra você resolver. E você vai escolher a que é menos custosa e a que tem mais a ver com você. E às vezes pode ser até ser que ele resolva pra você. Sim. Se você deixar, tá? Só que você tem que querer resolver. Não desabafe com o seu marido. Porque desabafo, a finalidade do desabafo Você só quer falar. é só alívio emocional, não é resolução. Homem é pra resolver. O que uma mulher não gosta de ouvir num relacionamento, numa conversa? A mulher madura, ela não gosta de ouvir uma resposta genérica. Porque isso significa que ele não está ouvindo-a. Isso significa que ele não está disponível afetivamente e também não, de certa maneira, não está respeitando aquela demanda dela. Principalmente se ela está buscando uma solução e ele dá uma resposta genérica e evasiva, significa que ele está ausente, ele não está ali presente para relacionar. Para quem ainda não tá nesse nível de maturidade, o que a gente pode fazer para ajudar essa mulher a como puxar o homem nessa comunicação? A gente vai voltar pra base, pro arroz e feijão. Verdade, respeito e diálogo, rotinas sagradas e rotinas de autocuidado. Tem que fazer a rotina sagrada, tem que fazer a rotina de autocuidado e tem que praticar verdade, respeito e diálogo dentro do relacionamento. Isso vai criar um poder gravitacional altamente cativante pela feminilidade dela estar ativa, de ele ocupar o espaço masculino. Então, Lucas, você recomenda algum material de estudo, algum livro para esse pessoal que assistiu a gente até agora? Porque a gente falou muito de comunicação aqui, né? Eu acho que um livro que eu gosto muito de indicar...